Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando um modelo bem facinho, é um top, tá? Frente única, ó, bem fácil de fazer, todo em pontos altos. Aqui na parte de baixo fiz um acabamentozinho com leques. Ele tem um cordãozinho de amarrar nas costas, a gente trabalha aqui em algumas diminuições, depois segue com a pontinha mais fina para amarrar nas costas e aqui no pescoço, tá? Para fazer o cropped de vocês vão trabalhar com medida em centímetros, tá? Então a primeira coisa a fazer vai tirar a medida do busto, ó, vendo aqui, frente, somente a parte da frente. Vocês vão medir e ver quantos centímetros vai dar. O meu deu 30 centímetros, tá? Aí vocês vão trabalhar, esse aqui é um tamanho P, então vai mudar a quantidade aí em centímetros e pontos de acordo com o fio que vocês forem usar e o tamanho que vocês forem fazer a peça de vocês. Então vamos lá, ó, aqui deu 30 centímetros. Aí eu trabalhei aqui as minhas correntinhas, né? Aqui eu fiquei com 27, ó, começa aqui, tá vendo? Tem um espacinho aqui, ó, que eu pulei 2 pontos. Tenho 27 pontos altos de um lado, 27 pontos altos do outro lado. E aqui no meio eu tenho 2 pontos altos, que são os 2 pontos que eu pulei. Então eu tenho um total aqui de 56 pontos altos, tá? De 56 correntinhas. Então como que vocês vão fazer? Trabalhou as correntinhas, vocês vão contar. E aí você vai diminuir 2 correntinhas. Por exemplo, se o de vocês também for um tamanho P e deu a mesma quantidade de 56 correntes, porque se vocês estiverem trabalhando um fio mais fino, vai dar uma quantidade a mais de correntes. Se estiver trabalhando um fio de espessura mais grossa, vai dar uma quantidade menor de correntes. Mas digamos que o de vocês também tenha dado 56 correntinhas. Então vocês vão trabalhar aqui os pontos altos, né? 56 pontos altos. A gente começa trabalhando carreiras de ida e volta, sempre com somente ponto alto fechado. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras fechadas e aí depois comecei a trabalhar a separação. Então 56, tiro 2, que são os 2 pontinhos do meio que eu vou pular. Então independente de quantas correntinhas deu, vocês vão diminuir 2. O que sobrar dessas 2, vocês vão dividir por 2, tá? Então vocês fizeram 56, menos 2 dá 54. Esses 54 vocês dividem por 2. Vai dar 27 pontos de um lado, 27 pontos do outro, tá? Então para qualquer tamanho é feito dessa maneira. Esse aqui eu vou trabalhar no tamanho M agora com vocês. Mas é o mesmo passo a passo, tá? Só vai mudar o tamanho e a espessura do fio. Que esse que eu mostrei pra vocês aqui, eu trabalhei com o fio amigurumi. A Tex é 300 e alguma coisa, não me lembro agora, mas fio amigurumi. E agora eu vou fazer esse aqui com o fio Cleia, só que eu vou puxar 2 cabos, tá? Então vamos dar início ao passo a passo. Então aqui eu vou iniciar fazendo 62 correntinhas, porque o tamanho M que eu vou trabalhar aqui, 62 correntinhas, vai ser 30 pontos de cada lado e 2 pontinhos no meio. Então faço aqui laçada e correntinha, puxo, essa primeira correntinha não conta, tá? Só pra firmar o nozinho. Ah, eu tô usando aqui a agulha 2.0, tá? Pra trabalhar puxando 2 pontinhas do fio. E vou seguir fazendo minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar às 62 correntinhas. Ó, fiz aqui as minhas 62 correntinhas. Então, sempre que vocês terminarem aqui, quando terminar o cordãozinho de correntes, ó, segura na última, faz mais 2 correntinhas, tá? E aí volta, ó, na 4ª correntinha e faz um ponto alto, tá? Tem que fazer sempre mais 2 correntinhas e voltar na 4ª para ficar a quantidade de pontos certo. E agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada uma das correntinhas de base. Ponto sobre ponto até o final do meu cordãozinho de correntes. A gente vai trabalhar 4 carreirinhas somente de pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira, tá? Então a gente vai trabalhar indo e voltando carreiras de pontos altos. Aí toda vez que chegar no final, vira, alonga um pouquinho aqui a laçada e faz um ponto baixo aqui em cima do ponto alto e uma correntinha. E vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até chegar no último ponto. Ponto sobre ponto. Vou adiantar novamente essa carreira e volto com vocês lá no finalzinho. Ó, aí sempre que chegar aqui no final, nós temos as correntinhas, tá? Que a gente tá iniciando com ponto baixo e correntinha. Então, vem aqui na correntinha de cima e faz um ponto alto. Finalizou a carreira. Vira, aí faz um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha para dar a altura do ponto alto e volta fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu 4 carreiras.
Eu já estou na carreira número 3. Vou seguir até completar a 4 e aí eu volto pra gente fazer a divisão ali, trabalhando um lado e outro, tá? Mas a gente segue sempre carreiras indo e voltando. Só que a gente vai diminuindo os pontinhos para ficar o bojo separado e aquele espaço no meio com bloquinhos de pontos altos separados por correntinha. Vou trabalhar aqui as 4 carreiras e volto com vocês. Ó, fiz aqui as minhas 4 carreiras. Agora vamos dar início ali à separação, tá? Que a gente vai trabalhar pontos altos de um lado e no meio bloquinhos de ponto alto com correntinha. Então, sempre que eu vou iniciar fazendo ponto baixo, essa carreira, tá? E uma correntinha e vou trabalhar 30 pontos altos aqui. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou seguir até completar os 30 pontos. Ó, fiz aqui os 30 pontos altos, aí eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos na base, no terceiro faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, que vai dar um total de 30 pontos altos também aqui do outro lado, tá? Já fiz aqui 3 pontos, 4, 5, até chegar no finalzinho da carreira. Quando chegar aqui no final da carreira, trabalhei os 30 pontos, aí vou virar, e a partir daqui a gente vai fazer diminuições de um lado e outro, tá? Então, sempre aqui, ó, na parte reta, a parte que fica por baixo, do lado do braço, a gente vai iniciar só com uma correntinha. Faz uma correntinha, vem no ponto seguinte e faz um ponto alto. E aí vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até restar somente um pontinho, tá? Ali na parte do meio. Ponto sobre ponto. Ó, aí quando tiver restando só um pontinho, a gente não trabalha esse último ponto, tá? Sempre o último ponto aqui dessa parte de dentro a gente não vai trabalhar. Então, faz uma correntinha, vem na alcinha de correntinhas e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto do outro lado, vai no segundo e faz um ponto alto. E aí vai seguir trabalhando ponto sobre ponto até chegar no finalzinho. Ó, quando chegar aqui no final da carreira, nós temos aqui os 2 pontos altos, o ponto alto e a correntinha. Vou trabalhar só até o ponto alto, tá? A correntinha a gente não trabalha, para ficar como uma diminuição. Então, faço aqui o ponto alto, aí viro a peça, faço uma correntinha, vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até restar somente um ponto alto. Aqui vai ficando uma leve diminuição. Ó, chegando aqui no meio, quando tiver só um pontinho alto, a gente não trabalha esse último ponto, faz uma correntinha, vem na alcinha de correntinhas e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, na alcinha seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pula o primeiro ponto do outro lado, vai no segundo, faz um ponto alto, e aí segue trabalhando ponto sobre ponto, até chegar no finalzinho. Então, aqui nos pontos altos vai diminuindo, e aqui no bloquinho de ponto alto correntinha vai aumentando os espacinhos. Chegando aqui no final, sempre que chegar no finalzinho, vai trabalhar aqui o ponto alto. Só não vai trabalhar onde a gente tem aqui a correntinha, tá vendo? A gente faz até o último ponto. Aí aqui, esse ponto alto que é a correntinha, a gente não trabalha. Aí vira a peça novamente, uma correntinha. Vai no ponto seguinte, faz um ponto alto e vai seguir trabalhando ponto sobre ponto, até restar somente um pontinho ali na parte do meio. Ó, cheguei aqui no meio, tenho ponto alto, o último ponto não trabalho, faço uma correntinha, no espaço de correntinha faço um ponto alto. Uma correntinha, no espaço seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto do outro lado, vou no segundo e faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer sempre essa repetição. Chegando aqui no finalzinho, trabalha só até o ponto alto, a correntinha não trabalha, vira a peça, faz uma correntinha e volta, ponto sobre ponto. Deixando sempre o último ponto aqui de cada lado, sem trabalhar, e aqui nos espaços de correntinha vai fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação. A gente vai fazer isso até ficar, ó, somente com 1 ou 2 pontinhos aqui na parte de cima, tá? Aí eu volto com vocês pra gente tá finalizando essa parte.
Cheguei aqui no final, aí eu vou cortar aqui o fio, tá? Então, vou fazer uma correntinha e vou cortar, porque agora a gente vai trabalhar a parte de baixo e depois a gente vai fazer o acabamento ao redor aqui da peça. Cortei o fio, passar a pontinha por dentro da laçada, aí vou virar e agora a gente vai trabalhar carreirinhas com leques. Vou prender o meu fio aqui, ó, nesse primeiro pontinho, pegando no pé do ponto alto. Fazer um nozinho. Essa primeira carreirinha eu vou fazer de pontos baixos, tá? Aí depois a gente começa a trabalhar o leque. E aqui eu busco novamente o fio, faço uma correntinha, no ponto seguinte faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, ó, pegando aqui no pezinho do ponto alto. E vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até o final da carreira. Trabalhei aqui todos os pontos baixos, aí vou fazer aqui 3 correntinhas, viro, e agora a gente vai trabalhar leques. Aí eu vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou fazer um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto pontinho, faço outro leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, pulo 3 pontos na base e no quarto faço leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou seguir assim até o finalzinho da carreira, onde vou encerrar no último ponto com um ponto alto. Cheguei aqui no final, ó, vou no último pontinho e faço um ponto alto, tá? Para encerrar a carreira. Então, a gente começa e termina com um ponto alto. Sobe 3 correntinhas, que é o ponto alto, vira e volta fazendo leque dentro de leque. Sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vai pro próximo leque, faz um leque dentro dele. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, ó, vem na terceira correntinha, que tá das 3 que a gente subiu, e faz um ponto alto para encerrar. Aí sobe 3 correntinhas, vira novamente e volta fazendo leque dentro de leque, tá? Vocês podem trabalhar quantas carreiras vocês quiserem assim. Eu vou trabalhar aqui 4 carreiras também, então já tô na terceira, vou finalizar e fazer a quarta carreira. E depois a gente volta só para fazer um contorno na peça, fazendo um acabamento e a alcinha de amarrar no pescoço e do lado aqui as laterais, tá? Ó, fiz aqui todas as minhas carreiras, né? 4 carreirinhas. Agora aqui não cortei o fio, tá? Que a gente vai trabalhar uma carreirinha de pontos altos até chegar aqui, ó, na direção dessa primeira carreira onde a gente fez o primeiro espacinho, tá? Vai trabalhar ponto alto até chegar aqui, que a gente vai seguir com uma tirinha para amarrar nas costas. Então, subo 2 correntinhas, aqui abraçando o ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Vou pro próximo ponto, 2 pontos altos. Para cada ponto alto, a gente faz 2 pontos, tá? No próximo, abraçando o ponto, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Aqui eu tenho a carreirinha de ponto baixo, eu faço um ponto alto. E aí sigo no próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E aqui onde é a última carreirinha, ó, que é a carreirinha do espacinho, tá? A primeira do espacinho, coloco 2 pontos altos. Aí vou subir uma correntinha somente. Vou pular esse primeiro ponto, ó, vou no segundo e faço um ponto alto. E vou descer trabalhando ponto sobre ponto até o último ponto alto da base, da carreira, tá? Ponto sobre ponto. A gente faz diminuição só nessa parte de cima. Ó,
Aí quando chegar aqui no finalzinho, trabalha até a correntinha, tá? Vem aqui na última correntinha, ó, correntinha de cima e faz um ponto alto para finalizar. Aí sobe 3 correntinhas, vira e volta fazendo ponto alto sobre ponto alto, até restarem 3 pontinhos. Um ponto sobre cada ponto da base. Aí, ó, tenho aqui agora 3 pontos altos, tá? Então, eu faço aqui um ponto alto, nesse ponto seguinte, laço, pulo um ponto e vou no último e faço um ponto alto. Uma correntinha, viro, pulo um ponto, ó, o ponto seguinte, vou no próximo e faço um ponto alto. E aí, volto fazendo ponto sobre ponto até o último pontinho, tá? Um ponto alto para cada um da base. Então, ó, na parte de cima vai diminuindo, tá? A parte de baixo continua retinha. Ó, aí trabalhei até o último ponto, que são as correntinhas, subo 3 correntinhas, viro e volto fazendo ponto sobre ponto até restarem 3 pontos altos. Que aí a gente faz a diminuição. Cheguei aqui, tenho 3 pontos, faço um ponto alto, laço, pulo um, vou no último e faço um ponto alto. E aí, vou continuar subindo 3 correntinhas. Subindo 3 correntinhas, não, uma correntinha, tá? Nessa parte de dentro, a gente faz uma correntinha. Viro, pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? E vou seguir assim nessa repetição, diminuindo aqui na parte de cima, até restarem uns 4, 3 pontos altos, tá bom? Aí depois a gente vai só fazer ponto sobre ponto. Aí fica aquela parte mais fina do cordãozinho de amarrar nas costas. Vou dar uma adiantada aqui e já volto com vocês. Ó, fiz aqui todas as diminuições, como que fica. Aí agora a gente vai seguir, ó, aqui o meu ficou 4 pontinhos. Então, eu subo 3 correntinhas, viro, faço um ponto alto para cada ponto. Vou fazer aqui só 3, ó, não vou trabalhar o quarto para me seguir com o meu cordãozinho só com 3 pontos altos, tá? Aí 3 correntinhas, vira, ponto alto em cima de ponto alto. 3 correntinhas, vira, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aí eu vou trabalhar mais ou menos uns 40 centímetros. Aqui, só de bloquinhos de 3 pontos altos. Depois que terminar esses 40 centímetros, a gente corta o fio e volta do outro lado, fazendo a mesma repetição, tá? Que a gente fez aqui desse lado, ó. Vai fazer aqui os 40 centímetros, a gente vai voltar aqui do outro lado e vai fazer do mesmo jeito. Vamos começar trabalhando os pontos altos aqui. Pode começar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, tá? Lembrando que a diminuição é sempre do lado de cima, ó. Ficando assim, e a parte de baixo segue reto. E aí trabalha 2 pontos altos dentro de cada alcinha de ponto alto. Na carreirinha de ponto baixo faz um ponto alto até o finalzinho. Carreirinhas de ida e volta até ficar a parte mais fininha, e aí segue trabalhando a quantidade de centímetros que for necessário para a peça de vocês, tá? Então, eu vou fazer esses 2 lados e aí eu volto pra gente estar fazendo a parte de cima. Ó, prontinho, terminei aqui de fazer as 2 laterais, ó, iguais, fiz o cordãozinho, aí cortei o fio, fiz o arremate aqui na pontinha, tá? Então, depois que a gente trabalhar essas 2 partes, agora a gente vai prender o fio aqui, ó. Nessa última carreira, a primeira carreira, né, começando daqui, a primeira carreira de pontos altos que a gente fez. Vou passar a agulha dentro do fio e vou prender aqui com um nozinho. Aí daqui a gente vai começar a trabalhar aqui ao redor da peça. Nessa outra aqui, ó, que eu tenho pronto, eu trabalhei com pontos baixos, tá? Ó, vocês podem ver aqui pontos baixos. A alcinha de cordão aqui de amarrar no pescoço foi correntinha e ponto alto. Então, fica 2 pontos altos, tá? Pra ficar esses elos. Então, a alcinha eu vou trabalhar do mesmo jeito. Agora, essa lateral eu vou fazer ponto tombadinho, só com 2 pontos altos, tá? Então, se vocês quiserem fazer com pontos baixos, para cada alcinha aqui, ó, do ponto alto, cada carreirinha de ponto alto, vai trabalhar 2 pontos baixos dentro dele. Tá? Então, 2 pontos baixos, até chegar aqui em cima e aí a gente começa a alcinha, tá? Se vocês optarem por fazer igual
com ponto baixo, faça assim, ou fazer desse jeito que eu vou fazer essa daqui. Aí aqui, ó, eu busco a minha laçada, passo a agulha dentro do fio, faço 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Aí eu vou aqui, ó, tem essa primeira carreira, que é onde tá trabalhado os pontos altos aqui. Eu vou na primeira carreira que tá livre e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, faço um ponto alto no mesmo espacinho. Vou na próxima carreira, ó, abraçando o ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. Vou na próxima carreira e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espacinho. Na próxima carreira, um ponto baixo. E vou seguir assim até chegar aqui em cima, ó. Aí quando chegar aqui na parte de cima, a gente vai trabalhar um cordão de correntes, mais ou menos de 50, 60 centímetros, somente correntinhas, tá? Depois a gente volta fazendo as alcinhas de correntinhas, aí fica aqueles elos como se fosse 2 pontos altos. Então vou trabalhar aqui as correntinhas e já volto. Ó, feito aqui o cordãozinho de correntes, aí a gente conta aqui voltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª correntinha vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 3 correntinhas na base, na 4ª eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 correntinhas na base, na 4ª faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 na base, na 4ª um ponto baixo. E vou seguir assim até chegar lá embaixo, tá? Aí a gente continua trabalhando os pontos tombadinhos. Ó, aí quando chegar aqui no final, volta aqui, ó, no início, no mesmo espacinho onde fez o ponto baixo, e faz um ponto baixo. Então aqui a gente já fez uma alcinha para amarrar no pescoço. Agora eu faço 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Vou pular um espacinho, no segundo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espacinho, pulo um dos espacinhos, no próximo faço um ponto baixo, até chegar aqui no finalzinho, tá? Aí, quando chegar aqui no final, aí vamos subir novamente o cordãozinho de correntes, tá? Do mesmo tamanho que fez do outro lado. Se vocês fizeram 50 centímetros, faz 50 centímetros aqui desse lado também. Se fez 60, faz 60. E aí depois desce trabalhando as correntinhas do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, ó. E aqui, quando terminar, prende com um ponto baixo aqui bem no cantinho, onde a gente fez esse ponto baixo, e faz essa outra lateral do mesmo jeito que a gente fez a lateral de cá, tá? E aí eu volto pra gente tá encerrando aqui com ponto baixíssimo e vai estar pronto o nosso top. Aí quando chegar aqui no final, encerra dentro dessa primeira carreirinha de pontos, igual a gente iniciou do outro lado. Faz um baixíssimo, aí alonga aqui a laçada, pode cortar o fio e fazer o arremate. E tá finalizado o top. Bem facinho de fazer, bem rápido e econômico também, tá? Aí passa aqui essa pontinha pro lado do avesso, vou pegar aqui entre os pontos altos. Aqui, como eu tô trabalhando com 2 fios, eu vou separar uma pontinha para cada lado e fazer o nozinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho de notificações. Eu vou deixar aparecendo aí no manequim, tá? Para vocês verem como que fica no corpo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.